uma frase que eu li hoje. Que bom que você está aqui com a gente. Que bom. A gente precisava e precisa, o Brasil precisa de pessoas que tenham esse conteúdo, essa história e essa trajetória, esse compromisso nacionalista. A minha pergunta é no sentido porque, como está uma Babel no Brasil, uma Babel política, eventualmente, as pessoas advogam certas teorias, certas questões, e às vezes conseguem enganar um pouco, ou pelo menos iludir, na minha avaliação, de que o Brasil tem um Estado muito grande e que precisa reduzir o tamanho do Estado e que a iniciativa privada, precisa ser, o mercado, eu diria melhor, tem que deixar livre, que ele é capaz de controlar e dar um destino melhor para o Brasil. Eu penso que o Estado brasileiro é ineficiente e não tem comando. Mas eu queria ouvir, assim, filosoficamente, como é que você pensa um Estado forte e capaz de dar conta dessas demandas em relação ao Estado em si e da iniciativa privada. O Estado tem que ser fraco ou forte e o Estado como deve ser? Essa é a chave de inteligência do debate estratégico que há hoje no mundo. E você tem dois caminhos, metodologia, você tem dois caminhos para responder a essa questão. Não tem o terceiro, que é o que estão nos impondo. O terceiro que estão nos impondo é estritamente ideológico. Eu afirmo uma coisa e não a sustento, nem pela ciência, nem pela observação empírica. Então é isso que está infernizando o Brasil, porque a grande mídia, que pertence a cinco famílias, tem cada uma delas excedentes financeiros monstruosos que estão ganhando muito dinheiro dessa perversão. Então, eles afirmam, o Estado pega maus exemplos, não falsos, maus exemplos, e dizem que o Estado é grande demais e que é preciso reduzi-lo a uma dimensão mínima, de baixo custo, e desentranhá-lo de qualquer tarefa do domínio econômico. E não demonstram isso, nem cientificamente, nem empiricamente, dizendo, assim como o país tal fez e está dando certo. Então, isso é ideologia. Ideologia não é o melhor conselheiro num debate. Claro que cada um de nós tem sua ideologia, mas a nossa ideologia ela deve ter âncora em valores. É que nem fé, não é? Se você acredita em Deus, como eu acredito, não me venha perguntar como é que eu provo que Deus existe, porque eu devolvo a pergunta. Então prove você para mim que ele não existe. É isso aí que não é? Mas ideologia é o seguinte, nós nascemos ou egoístas ou solidaristas. Nós desenvolvemos nossos valores imaginando que nós somos uma ilha unitária, solitária e egoísta, ou nós nascemos infelizes se o nosso parceiro, se o nosso companheiro, se o nosso comunitário não tem a oportunidade de ser feliz como nós. Então o que nos reúne aqui é que nós somos solidaristas, isso é ideologia. Porém, economia política é ciência. Então vamos lá. Qual é o país do mundo que se desenvolveu a partir dessa concepção de Estado mínimo? Pergunta simples. Não tem nenhum neoliberal não que queira participar, chama ali um de fora. Simplesmente é assim mesmo a resposta de vocês. Nenhum país do mundo se desenvolveu com concepção de Estado mínimo. Ou seja, 100% dos países que se desenvolveram historicamente ou na atual geografia contemporânea do planeta se desenvolveram a partir de um Estado forte, empoderado, associado a uma iniciativa privada forte, convergente estrategicamente com o consenso desenvolvimentista pactuado politicamente e uma academia, ou seja, um mundo técnico-científico comprometido em produzir as respostas técnico-científicas que o desafio pretendido do desenvolvimento propõe. Então vamos pegar a pátria do capitalismo, América do Norte. Simplesmente, por ironia do destino, é o maior Estado nacional do mundo. Só que ali, ao invés de serem estatais, um estatal de correio, um estatal não sei de quem, um estatal de aço, eles fazem o desenvolvimento pela defesa, pela corrida aeroespacial e pela saúde. Então o governo gasta trilhões de dólares públicos para fazer animação tecnológica a pretexto de defesa. O maior aparato bélico do planeta. Então, para desenvolver um caça,
Eles fazem todo o domínio tecnológico da microeletrônica, todo o domínio tecnológico do processamento de propulsão a jato, etc, etc, e imediatamente extrai a pretexto, né, de defesa com dinheiro público as aplicações civis que a indústria americana privada imediatamente apropria. Mas a maior parte esmagadora das patentes são militares. Por exemplo, a internet foi criada assim. Por exemplo, o celular foi criado assim. Por exemplo, vem aí a vacina da dengue. Sabe quem vai fazer? O exército americano. Agora está sendo desenvolvida, com a cooperação da nossa Fiocruz aqui, a vacina da dengue. Porque o exército americano entendeu de desenvolver a vacina da dengue para que os soldados americanos possam ocupar territórios onde haja epidemia de dengue. Olha que chato. Olha que desagradável. Porém, está lá, estão desenvolvendo bilhãozinho de dólar, desenvolve. Quando estiver pronto, eles entregam a patente e as indústrias farmacêuticas privadas vão pagar royalties para o governo e vão aplicar, e nós vamos comprar vacina para dengue da indústria norte-americana. Como é que a China faz na geografia contemporânea? Aqui é o inverso. É o inverso. A China, do Mao Tse Tung, que em 1947, 48 para cá, tinha resolvido estatizar 100% dos fatores de produção. E começou a perder eficiência, começou a perder capacidade de competir. Então a China introduz, a partir do Deng Xiaoping, a iniciativa privada. Resolve criar uma burguesia chinesa, privada, imediatamente associada com o Estado. Está aí a China virando a segunda potência industrial do planeta, já com tensões gravíssimas com os norte-americanos, que não querem que eles desenvolvam um chip, que eles vão desenvolver, não querem que eles desenvolvam inteligência artificial, eles vão desenvolver. De novo, iniciativa privada com Estado forte. A Coreia do Sul, contemporaneamente, é a mesma coisa, enfim, não há uma única exceção. No caso brasileiro, nós precisamos sair da armadilha, nem é grande nem pequeno, é o Estado necessário. Quem define o que é o Estado necessário são os objetivos nacionais. Só um país como o nosso, de uma elite política, deixa eu ver se eu acho uma palavra que respeita as senhoras aqui presentes, escrota como a nossa, perdão, nós estamos aqui entre amigos, só uma elite política salafrária como a nossa faz isso. O Brasil não sabe o que vai ser em matéria de saúde, de educação, de indústria, de ciência e tecnologia, em nenhum prazo. Nós não temos plano de absolutamente nada. Não há uma bodega, uma pequena mercearia que não tenha ali um pequeno rudimento de planejamento. Como é que o cara administra estoque, como é que ele quer crescer, que tipo de concorrência, de oportunidades e ameaças ele identifica no quarteirão, na cidade, se vai abrir uma filial, se não vai abrir uma filial. Nós simplesmente estamos atirando a esmo, e isto é de uma ineficiência absurda. Tem o lado da corrupção, que introduz passionalidade, raiva, ódio da população, mas não é só esse o drama é a ineficiência. Então você tem, para os padrões de investimento que o Brasil aplica em educação, a educação brasileira podia ser melhor. O Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil e tem 77 das 100 melhores escolas do ensino fundamental do país. Portanto, existe uma ineficiência em relação ao dinheiro que já está posto aí. Mas quando nós vamos olhar os estándares, os padrões, o Brasil está subfinanciando a educação. E não está subfinanciando em comparação com a Europa e os Estados Unidos, está subfinanciando em comparação com a Colômbia. A Colômbia, que é mais pobre do que nós, dá matrícula a 42 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, o Brasil dá a 22. E um país que só dá matrícula do ensino superior a 22 pessoas, já perdeu a corrida tecnológica da economia do conhecimento, que é o que vai se impor para nós, ainda que nós estejamos nos desindustrializando. Ou seja, temos uma agenda do século XIX, uma agenda do século XX, em pleno século XXI. Ou seja, a tarefa de garantir eficiência aos recursos é imperativa, até para tirar o argumento. Mas a partir da lucidez, do esclarecimento das coisas, o Brasil precisa dar o passo do subfinanciamento. Resolver a questão. Bom, ou a gente pode perguntar assim, ok, eu concordo que o Estado é grande demais, então vamos diminuí-lo. Aonde? O Brasil tem mais médico do que o necessário? O Brasil tem mais professor do que o necessário? O Brasil tem mais ou menos militares do que a comparação com os outros países do mundo, do mesmo tamanho? Tudo é sub, tudo é abaixo. Onde é que o Brasil está absolutamente fora do padrão? Gasto com banco. R$ 51,70 de cada R$ 100 que a gente arrecada estão indo para os bancos.
Nós temos algumas pessoas que levantaram a mão. Ele vai fazer a pergunta primeiro, foi a primeira pessoa. E aí eu peço que venham aqui, tá? Porque, infelizmente, o microfone não vai dar para ele. Ciro, bom dia a todos. Ciro, eu queria fazer uma pergunta em nome dos colegas, que eu sou servidor do Estado, que é sobre. Meu nome é Sérgio, tá? Sou servidor público de Degás, sobre o papel do servidor público na sua administração, e uma pergunta pessoal minha, que é o papel de um fundo soberano do seu governo no projeto de nacional de desenvolvimento. É isso. Bom, o serviço público é por onde você pratica o solidarismo, que eu disse que é o valor central que nos une. Quer dizer, não adianta você ter boa fé, solidariedade e ir para a caridade, porque caridade é um exercício de solidariedade individual, que não tem nem terá jamais força estrutural de mudar nada. É evidente que não é que eu estou dando pouca importância à caridade, porque muitas vezes é a diferença entre uma família pobre comer ou não comer. Mas a caridade é o pior tipo de compreensão estratégica de superação das estruturas de injustiça e de desigualdade. E por onde se resolve isso? Se resolve isso basicamente com o nível de elevação da formação bruta de capital do país, ou seja, poupança pública alta, para dizer de onde vem o dinheiro, e serviço público eficiente, comprometido de forma decente e humilde em tratar bem a população naquelas suas debilidades mais delicadas. A educação do filho, o momento da doença, o momento do estupro, o momento do assalto, o momento do assassinato, que são as funcionalidades básicas do Estado. Mas só isso não basta. O Brasil, por exemplo, tem 6 milhões de famílias morando em moradia precária. Ou o serviço público encara isso, ou simplesmente isso vai piorar. Por quê? Porque 6 milhões de famílias têm uma característica básica: elas ganham menos de 3 salários mínimos. E todos os programas convencionais de moradia exigem renda familiar mínima superior a 5 a 10 salários mínimos. Então, das duas, uma: ou você diz, problema seu, TV, para 6 milhões de famílias, ou você diz, não, isso é um problema público, coletivo, e o planejamento do serviço público há de fazê-lo, porque não é trivial. Aí tem a ver com zoneamento urbano, aí tem a ver com uso e ocupação do solo, aí tem a ver com o que eles chamam de uma palavra agora que é clarificação, Enfim, é uma palavra que quer dizer o seguinte: quando o Estado pega uma região degradada, investe, faz a infraestrutura, arruma tudo, os pobres são empurrados para fora e os ricos tomam conta. Eu acho que é gentrificação. O ex-prefeito aqui está com a palavra pouco da língua. Gentrificação. Então, tudo isso quem faz? Não é o mercado. Com todo respeito ao mercado, é o serviço público. Portanto, nós precisamos ter uma burocracia profissional, meritocrática, assentada, vamos dizer, no respeito ao contribuinte, no tratamento digno e decente. E esse é o papel da liderança do servidor público hoje. Porque vocês estão, como os políticos, em xeque. Pega um mau exemplo, do preguiçoso, do grosseiro, do propineiro, e generaliza para poder fragilizar os agentes do Estado e destruí-los. E é preciso ganhar a solidariedade da população na ponta, esclarecendo isso, mas fundamentalmente tratando com carinho, com decência, com respeito a população tão sofrida como a nossa. Fundo soberano, deixa eu dizer, eu fico feliz porque as ideias estão chegando. Então, a questão básica é o seguinte: o Brasil tem hoje 380 bilhões de dólares de reservas cambiais. Isso é um dos lados bons da coisa. É molecagem também, eu não penso que foi uma coisa muito boa que fizeram, não, porque assim, o Brasil pega dólar emprestado a 14%, chegamos a pegar 14%, estamos pegando hoje a 7%, e guarda nessa reserva cambial por cada 0%. Então, o camarada que empresta para o Brasil leva 6 a 14% de juros. E esse dinheiro que o Brasil está tomando emprestado aplica a zero, porque o juro está negativo desde os anos 2008 para cá, por causa da crise. Então, qual é a ideia? A ideia é pegar uma parte desse dinheiro e criar um fundo soberano que possa voltar para cá para emprestar dinheiro para as famílias e para as empresas saírem daquela inadimplência generalizada para restaurar a condição de progresso da economia brasileira. Estou estudando o desenho disso. A gente vai fazer bloco de 3 perguntas, tá bom, Ciro? Não. Senão você se livra das perguntas e eu não consigo me livrar das respostas. Vamos de um por um. Então tá bom.
Bom dia. Bom dia. Bom dia, eu gosto do governador. Meu nome é Renato Sotti, presidente do Sindicato Metalúrgico durante 8 anos. Minha relação com o Benjamin foi muito conturbada. Mas eu queria já fazer uma pergunta aqui mais macro, entendeu, Silvio? A minha pergunta é a seguinte: o Brasil não está sofrendo por causa de uma mudança geopolítica comandada pelas grandes potências, Estados Unidos, Rússia, China. Os americanos sempre colocaram nós como quintais. Você tem umas ideias que a gente acompanha os seus debates, e aí, será que você vai conseguir colocar? Porque a gente vê que eles não querem que o Brasil cresça, os norte-americanos. Então, a minha pergunta é mais ou menos assim, não sei se vocês vão entender. Alô, obrigado. Pegando o episódio mais recente do golpe, o amigo tem toda a razão. 3 motivos associaram-se para produzir o golpe no Brasil. O primeiro motivo é o sindicato dos políticos enrolado na Lava Jato, do A ao Z, que botaram a faca no pescoço para ver se a Dilma botava um ponto final na Lava Jato antes do tempo, e ela não deu bola para isso, quebrando uma tradição em que o poder protege as elites corruptas. Esse é o primeiro interesse. O segundo interesse são o baronato financeiro, porque a dívida começou a explodir na mão da Dilma, começou a sinalizar para uma iliquidez, e eles queriam o golpe para tomar conta do orçamento e gerar a PEC 95, que guarda todo o dinheiro para jogar no saco sem fundo, que fica a maior despesa de todas, fora de controle. E o terceiro interesse, claramente, o desalinhamento do Brasil em uma experiência de um mundo multipolar, em que os interesses antagônicos da China com os Estados Unidos, o Brasil entrou aliando-se à China, à Rússia, à Índia, no BRICS. Não é? Isso, evidentemente, está por trás da emergência petróleo. Então, por acaso, rapidamente, eles revogaram a lei de partilha e partiram para vender os campos de petróleo do pré-sal para estrangeiros, especialmente Chevron e os norte-americanos. Evidentemente que, com a minha experiência, eu sei que o serviço não será fácil, mas nós temos das duas uma. Ou a gente se rende ou a gente luta. Né? A minha psicologia é da gente lutar. E a luta aqui não precisa ser ainda tipo ao modo sírio, né? Eu espero que jamais precise. Mas ali na Síria, o que está acontecendo é rigorosamente a mesma coisa. Todos os países que têm excedente de petróleo estão desestabilizados no mundo hoje. Na América do Sul, Venezuela, desestabilizada completamente, a elite brasileira falando mal da Venezuela, quando nós tiramos 5 bilhões de dólares de superávit com eles. Até no interesse mais raso e pragmático, a Venezuela era só vantagem para o Brasil. E agora nós viramos vassalos do cerco norte-americano, do embargo, que não deixa nem sequer produtos de necessidade primária chegar na Venezuela, no embargo que tem a intenção de destruir a Venezuela para apropriar o petróleo. E a mesma coisa no Brasil. Mesma coisa no Brasil. Então, só sairemos do risco inerente a isso, primeiro, com um serviço de inteligência e contra-inteligência bastante eficaz, uma política de defesa muito informada dessas tensões e uma política exterior que nos leve a nos associar comunitariamente, e aqui inclusive com a própria América do Norte. Imagina um presidente eleito no Brasil com força, sabendo o que faz, já teve Harvard, conhece poucas pessoas, chegar lá e dizer, ó, a relação vai ter os interesses de vocês, eu entendo, mas vamos tratar isso em cima da mesa. Se eu ouvir negócio de molecagem por baixo da mesa, o pau vai cantar, diplomaticamente falando. Não quero ir para a guerra com ninguém. Eu vou pegar mais uma pergunta aqui. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, depois eu passo para você, tá, Furtado? Eu queria pedir a gentileza do pessoal, tá saindo aqui, pedir a gentileza de colocar os celulares no vibracal, por favor. É porque às vezes atrapalha, né? Tem gente gravando, tem várias pessoas gravando, e realmente fica atrapalhando, se vocês puderem fazer essa gentileza. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Ciro. Essa pergunta que eu vou te fazer... Estou lhe ouvindo, mas o microfone não. Essa pergunta que eu vou lhe fazer, você está me devendo desde o nosso encontro no Frente Favela Brasil. E para fazer a pergunta, eu não posso deixar de contemporizar um pouquinho. Eu queria que a plateia olhasse a mesa, né, que é a nossa imagem do poder, e a fila, né, só homens. Então, é impossível você falar num país mais igual, mais justo, quando nós não estamos aí nesse espaço, quando nós, mulheres negras, muito menos, encontramos muito mais dificuldade nisso.
nós somos as maiores vítimas da crise, somos as maiores, o maior número de desempregadas, os nossos filhos são os que morrem na favela, somos a favela do interior, porque assim como não chega na favela, não chega aqui. Então, a minha pergunta novamente é, no seu projeto de governo, qual a nossa expectativa de realmente ocupar o espaço de poder, a garantia de que os 30% não seja somente para a composição de chapas, mas para a ocupação do poder? Porque não dá mais para a gente ficar passando a cadeira como herança de pai para filho. É impossível que os homens que estão no poder não reconheçam que esse privilégio tem que ser dividido. Porque a cada vez que aumenta a diferença entre nós, homens e mulheres, o PIB reduz 1,5%. Então, o Brasil não vai crescer se nós não chegarmos nesse espaço. Ela já traz a semente da resposta. E eu tenho duas alternativas de fazer. Uma promessa futura, que no sindicato dos políticos anda valendo muito pouco de palavra de político, né? Embora a minha, mas eu tenho sensibilidade e humildade para saber. Ou eu digo para você o que eu já fiz. Na medida que eu tenho a sorte de não ser um paraquedista que chegou ontem, não posso dizer que sou novo, então eu apresento a minha experiência. Eu fui prefeito da 5ª maior cidade do Brasil e boa parte dos meus secretários, tendente a metade, eram mulheres. 5ª cidade do Brasil. Eu fui governador do 8º estado brasileiro e, de novo, na época que não era modinha ser feminista, eu já era. Por respeito à minha mãe, por respeito às parceiras que eu tive na vida, que eu amei, que por elas fui amado, por respeito à minha filha mais velha, eu tenho uma apreço, admiração e profunda clareza do duplo valor da mulher, porque ela é competente, absolutamente competente, está emergindo nas escolas, antes segregadas para homens. As carreiras jurídicas, por exemplo, todas, juiz, promotor, delegado de polícia, todas já são majoritariamente ocupadas por mulheres, mas elas acrescentam uma coisa que nenhum homem vai conseguir ter jamais, que é uma sensibilidade, um apego, um amor ao seu fazer, que é inerente à mãe, que é inerente à mulher. Então, e eu vi isso acontecendo nas minhas equipes, são os 2 governos mais populares do Brasil, em ambas as circunstâncias. E o que eu posso sinalizar para o futuro é que o meu governo tentará reproduzir essa prática, porque a melhor homenagem que se faz às mulheres é repartir o poder. O resto é conversa fiada. A militância é feminina, né? E o poder é masculino. Então está na hora de estudar. Sem dúvida nenhuma. A gente vai passar a palavra para o vereador do deputado, de Volta Redonda. Onde ele está do seu lado. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Silvio Gomes. Gostaria que o senhor discorresse, presidente, sobre a questão de privatização. Volta Redonda é uma cidade industrial que cresceu em torno da CSN e sofre o reflexo da privatização. Gostaria que o senhor discorresse sobre a fiscalização da privatização, os compromissos que foram assumidos, que não foram cumpridos. Hoje, Volta Redonda enfrenta agora um grande caos na saúde, por conta do hospital, que foi debate na Câmara ontem. Tem médicos aqui nesse segmento aqui para falar sobre a Vossa Excelência. E também falar sobre a questão de novas privatizações, a questão de Petrobras, que muito me preocupa, que muitos colegas meus estudaram comigo na Escola Técnica de Volta Redonda, perderam emprego, por consequência perderam casas, perderam dignidade, estão perdidos, sem esperança nesse país. E a questão também é de rodovias que foram privatizadas, que pessoas assumiram um compromisso com o governo federal e não cumpriram. Qual será a postura do presidente da República com relação a cobrar essa conta que assumiram? É a questão de ter a possibilidade ou não de brecar a privatização, se o governo vai ser aberto ainda para esse fim. Nós precisamos de novo olhar esse assunto com inteligência e não com interdição ideológica. Penso eu assim, que a privatização, mal comparando, é uma espécie de ferramenta. Se a gente tomar, por exemplo, a figura do trabalhador rural, ele vai, com as devidas licenças, né, do IBAMA e tal, ele vai produzir a roça dele. Se a cobertura vegetal for de troncos mais grossos, ele vai levar uma motosserra, um machado. Se for arbustos menos grossos, ele vai levar uma foice. Se for um capim, uma relva, vai levar um facão. Mal comparando,
não é? Eu vejo a privatização como uma espécie de ferramenta que a gente tem que deixar ali no armário e olhar para a tarefa. Então a tarefa qual é? Celebrar um novo projeto nacional de desenvolvimento. Dependendo de mim, esse projeto vai afirmar com objetivos claros, prazos, metas, avaliação, controle, quanto custa, quem faz o quê, pela lei do menor esforço. E aqui entra a questão da privatização. Então, repare bem, na minha cabeça, o projeto que eu deveria me esforçar para ajudado pela inteligência brasileira, nós deveríamos dizer o seguinte: o Brasil quer em 50 anos, ou em 40, ou em 30, mas vamos discutir um prazo, senão tudo é mentira. Vamos discutir um prazo em que o Brasil quer ser um país com os indicadores socioeconômicos equivalentes ao da França, em 5 anos, em 50 anos. Então a gente pega, o francês tem 60% de escolarização superior, o Brasil tem 13%. Então, entre 13% de hoje e 60% da França, nós precisamos fazer o quê? Em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, em 20, para que daqui a 50 anos, 60% dos brasileiros estejam com nível superior. O padrão sanitário da França é XYZ, atendido por X habitantes por leito, X atenção básica, X diagnóstico não sei de quê, com tais e tais e tais. Quanto é que está hoje? Pega o standard e faz. Quanto custa? Qual é o prazo? Quem vai fazer? Aí quem vai fazer é a pergunta. E aí nós temos que aclarar. Por exemplo, para não parecer complicado demais, eu não vejo nada errado em privatizar a telefonia. Eu não vejo, eu, Ciro Gomes. Porém, privatizar a telefonia brasileira, o marco regulatório, que é o que o amigo falou, e as agências corrompidas impuseram ao Brasil, neste período, a pior tarifa de telefone celular do mundo. Portanto, a solução aqui, não penso que seja reestatizar. A solução aqui é mudar o marco regulatório, intervir nas agências, saneá-las, desratizá-las ou fechá-las. E isso não tenha dúvida que eu tenho coragem e vou partir para cima, de maneira que nós vamos entender por que a tarifa brasileira tem que ser mais cara do que outros lugares do mundo. E isso transparentemente, desindexando inclusive as tarifas, como eu pretendo fazer com a economia como um todo. Petróleo, vamos pegar o outro lado. No mundo do petróleo não existe ingenuidade. É ainda a grande guerra que se faz, o futuro será água, hoje ainda é petróleo. Então todas as regiões convulsionadas do mundo estão convulsionadas por petróleo. E o Brasil, a partir do pré-sal, está na mira da cobiça internacional. E você só tem 2 jeitos de explorar petróleo no mundo. Ou são estatais, ou é o oligopólio das 7 irmãs. Não tem outro caminho. Por que um país com a reserva estratégica ponderada já conhecida de 20 trilhões de reais, e ainda estamos contando, tá? O que já cubamos, que eles chamam cubado, nós já certificamos, dá riquezas equivalentes a 20 trilhões de reais. Dinheiro suficiente para transformar o Brasil numa França em 50 anos. Nós vamos entregar isso para a gestão estrangeira? Para a comunidade nacional brasileira, nós vamos impor oscilação de preço, que dá no que deu aí. O que está fazendo a Petrobras golpista hoje, senhor Pedro Parente? Ele simplesmente trocou a estrutura de custo e de rentabilidade da Petrobras, que teve agora 7 bilhões de reais de lucro no trimestre. 7 bilhões de lucros. E sabe quantas milhões de famílias voltaram nesse período deles a cozinhar com lenha? 1.800.000 famílias voltaram depois que o senhor Pedro Parente, cumprindo a tarefa dos golpistas, entreguistas, tomaram conta da Petrobras. O gás de cozinha subiu de um jeito tal que 1.800.000 famílias estão catando graveto na rua para cozinhar, em pleno século XXI. Por quê? Porque os preços da Petrobras, ao invés de serem custo, remuneração de imobilizado, mais uma lucratividade razoável, são agora cotados a Spot Rotterdam, preparando a privatização. Então, evidentemente, será reestatizada num governo como o meu, completamente, e inclusive os campos. Os campos de petróleo que tiverem sido entregues ao capital
capital estrangeiro, depois do golpe, com a revogação da lei de família, eu não falo isso por qualquer tipo de arrogância, eu quero anunciar, porque tem um candidato aqui crescendo nas pesquisas, que tudo indica pode ganhar a eleição, está dizendo com seriedade que não venham comprar nem Eletrobras, nem Petrobras, porque se comprar, o negócio será desfeito. Como também a Embraer. Porque é patriotada? Não é patriotada. Desculpa, deixa eu explicar para vocês. Eu estou agora indo à Suécia, meu último compromisso internacional, a convite de autoridades suecas. Por quê? Porque o Brasil passou 6 anos negociando uma encomenda para a Força Aérea, de caças. E a nossa Força Aérea, que tem percepção nacional, que compreende a importância para o desenvolvimento do país, a encomenda governamental pretexto de defesa, a nossa Força Aérea encomendou caças com um pacote de bilhões de dólares, desde que esse pacote de caças viesse acompanhado com a chave tecnológica. Então, os americanos queriam vender sucata, os franceses queriam vender sucata, os alemães queriam vender sucata, e a Suécia topou, depois de muita pressão e contra-pressão, espionagem, 1000 confusões, a Suécia topou vender uma nova linha de caças brasileiros, chamado Gripen, entregando um pacote tecnológico. Ou seja, o Brasil vai comprar os caças e vai ter a verticalização das peças de reposição e a própria construção da nova geração de caças no Brasil. Primeiro, porque sensivelmente a defesa não pode depender de peças de reposição do estrangeiro, óbvio. Segundo, porque a engenharia nacional precisa de emprego. Pois bem, o que acontece? Vamos lá, primeiro capítulo, acertamos o Gripen com pacote tecnológico. Quem sabe ler tecnologia aeroespacial no Brasil? A Embraer. Segundo, a Força Aérea Brasileira, de novo, cumprindo sua tarefa patriótica, sem nem sequer o Brasil saber, botou 2 bilhões de reais para a Embraer desenvolver um supercargueiro que saiu uma joia tecnológica, chama KC-390. Cabe até um tanque de guerra dentro do KC-390. É um espetáculo que simplesmente saiu para o mundo inteiro. Cacete, um país do terceiro mundo desenvolveu essa joia. Sabe quanto é o mercado cativo que se revelou imediatamente para a Embraer? 20 bilhões de dólares. Duas notícias, o que acontece? A terceira notícia, a Boeing vai comprar a Embraer. A Boeing, que é fornecedora do governo americano, 100%, vai comprar a Embraer. O que acontece? Na hora que ela comprar a Embraer, o caça Gripen passa a pertencer, não mais a nós, mas a Boeing, e nem os caças americanos que nós não topamos comprar. E o KC-390 vai ser descontinuado. Compreende? O jogo é esse. Então, está anunciado. Se fizer e eu tiver a aventura de servir esse país, esse negócio vai ser disso aí. Isso vai eu quero a Embraer assim como ela é privada. E a gente com uma Golden Share, que é uma espécie de ação em que o mesmo minoritário, porque é sensível à estratégia, consulta a segurança nacional, eu tenho o poder de veto sobre negócios mal feitos que ela fizer. Presidente, devido ao tempo, eu reuni as perguntas aqui para você, não vai ter como. A juventude do PDT quer saber como que você vai garantir a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Esse projeto, quem produz junto com o produtor. Também tem o pessoal de Angra aqui que quer saber sobre o setor naval, Angra 3, e sobre a soberania nacional e a globalização, e também sobre a previdência. Porque vários aposentados que foram aí aposentados por invalidez estão sendo chamados e estão tendo que retornar, né? Então, bora lá. São essas as perguntas. A minha obsessão de devolver ao país uma condição de desenvolvimento tem a tarefa de descomprimir o ambiente onde nós vamos fazer distribuição de renda. Que a grande tarefa de um projeto nacional é enfrentar e superar a miséria e a desigualdade. Então, o pano de fundo, todas as energias devem ser estabelecidas, dependendo da nossa força política, da nossa ideia, em que é tarefa da comunidade, em associação com o Estado Nacional Brasileiro, superar a miséria e a desigualdade.
E a miséria e a desigualdade no Brasil, elas têm endereço, elas estão no profundo semiárido, no fundão da Amazônia e na periferia das cidades. Elas têm gênero, a miséria brasileira é feminina. Elas têm cor, são negros e pardos, e elas têm idade, são jovens. Essa é a população. Se for jovem, negro, da periferia, tem 1 milhão de chances de sofrer qualquer tipo de constrangimento ou violência. Portanto, todas as políticas têm que olhar por este ângulo. E aí a grande questão em relação ao jovem é escola e preparação do trabalho. E proteção da entrada do jovem no trabalho com relação às dificuldades modernas de empreender, que são basicamente financiamento, acesso a mercado e capacitação gerencial e tecnológica. O mercado não faz isso, a iniciativa privada não faz isso, a não ser nos seus pequeníssimos departamentos de trainees, de estagiários. Por regra, só quem faz isso no mundo são os estados nacionais. Isso tem a ver com uma pedagogia, tem a ver com a velha ideia do Brizola, do Anísio Teixeira, do Darcy Ribeiro, de que o jovem, ao chegar no ensino médio, tem que ter uma porta de capacitação em tempo integral para prepará-lo para o trabalho e ou para a universidade, que também terá a tarefa de ser inserida. E aí o Brasil tem que remontar toda essa estrutura, porque nós não temos aqui nem sequer a palavra em português daquilo que é a grande ferramenta de financiamento do jovem inovador. A gente tem que usar a palavra em inglês, chama Venture Capital. É assim, o Facebook, o Google, a Apple, a Microsoft, todas nasceram desse tipo de dinheiro. Por quê? Qual é a característica do jovem? Ele não tem capital, ele não tem garantia. E ele tem um pulso empreendedor, por regra, tendente à inovação. Então esse capital ele foi criado nos Estados Unidos e na Europa, e hoje está muito forte na China, no Japão, para financiar o que eles chamam também em inglês de startup. Nós precisamos até desenvolver as palavras em português, porque nós perdemos o passo. Isso está acontecendo há 15, 20 anos e o Brasil perdeu o passo. Não há um fundo de venture capital no Brasil. Como é que funciona esse dinheiro? Ele não é empréstimo. Ele não é empréstimo, ele é um dinheiro de associação ao capital mesmo. Ele, aliás, é 100% capital. Então você tem um fundo que tem aqui os velhos, universitários, empresários, que tem esse dinheiro. E aí o jovem vem e apresenta o projeto dele. Esse projeto não tem precedente. Esse projeto não tem comparação. Esse projeto não dá para você saber de antes se ele vai funcionar ou não. Mas a ideia é muito interessante. Então a gente decide aqui bancar esse risco. Bota 100% do capital e o jovem vai empreender. Se funciona, aquele meu capital vira sociedade em 20, 15, 30% da coisa. Você imagina o cara ter 20% do Facebook, 20% do Google, 20% da Apple. Foi assim que nasceram essas aí. E aí o que acontece? Eu financio 100, erro 98, mas 2 eu acerto e a riqueza é tão grande que paga os 98 e ainda sobra para os próximos 100. Isso o mercado brasileiro não vai fazer. Por quê? Porque 85% das operações financeiras estão concentradas em 5 bancos. E esses 5 bancos só vão na boa. Qual é a boa? Emprestar para o governo a juro moleza, altíssimo, sem risco nenhum. Overnight. Como eu disse a vocês, 1/4 da dívida pública vence em 4 dias. Daqui para a eleição eles vão criar um caso no Brasil. Já começou. Já começou. O câmbio saiu de 4,20, de 3,20 para 3,56, não sei o que está batendo hoje. Mas com essa confusão toda, eles vão criar um caso daqui para a eleição. Anota aí, filma aí, para depois botar a culpa em mim. Eu cresci na pesquisa, não, o doidão está crescendo na pesquisa e tal, e aí começa a confusão. Isso é tudo para encabrestar a democracia. Para dizer o seguinte, ó, o povo vota só naqueles que a gente aceita que o povo vote. E aqui nós vamos mostrar que dessa vez vai ser diferente. Raciocinemos juntos. Falando agora de indústria naval e Angra 3. Raciocinemos juntos. O Brasil é um país que tem 8.400 quilômetros de litoral. O Brasil é um país que tem o seu vértice produtivo lançado no interior e suas características produtivas são de cargas de grande volume e baixo valor agregado. Petróleo, que exige imensos volumes de carga,
minério de ferro, imenso volume de carga, soja, imenso volume de carga, milho, imenso volume de carga. Faz sentido que praticamente 100% do afretamento das cargas que o Brasil, volumosíssimas, exportadas ou importadas do estrangeiro, sejam feitos por afretamento de companhias estrangeiras? Vamos raciocinar juntos. Sabe quanto é a conta de frete? Toda em dólar? 15 bilhões de dólares. De onde é que vem esse dólar? Por que a gente precisa gastar 15 bilhões de dólares de frete por ano? Se a gente podia desenvolver uma indústria naval brasileira e pagar esse frete em real. Quando dá uma confusão da CSN, por exemplo, a chapa de aço daqui e tal, quando dá uma confusão, sabe onde é que a gente vai brigar? Eles, né? Agora eu fico falando a gente como, né? O Cacoete. Sabe onde é que nós vamos brigar? Singapura. Todos os contratos de afretamento da CSN com afretamento estrangeiro obrigam que a gente vai discutir em Singapura. Deu confusão no frete, não sei se você já estava com a minha. Deu confusão no frete, rolo muito em Singapura. Aí pagar advogado inglês, para não sei o que, tudo isso vai desdobrando. Advogado inglês, em vez de ser um advogado carioca, discutindo no fogo do Rio de Janeiro, o afretamento. Então a indústria naval brasileira é um imperativo estratégico. E aí você tem um problema. 3. A indústria internacional tem 3 características diferentes da nossa na partida. Primeiro, financiamento. O juro deles é 0 e o nosso juro brasileiro aqui é 51%. Então, se eu tiver um navio que é financiado a 0 de juro ao ano e outro navio que é financiado a 51% de juro ao ano, esse navio aqui sai muito mais caro, não dá para fazer. Se deixar, o mercado não vai permitir que nasça a indústria naval no Brasil, por essa primeira razão. Segunda, tecnologia. O Brasil, que já teve uma marinha mercante, já teve grande protagonismo nos estaleiros do Rio de Janeiro, por exemplo, mas em outros lugares, o Brasil foi se defasando, foi se anacronizando de maneira que toda a indústria correlata, todos os guindastes do Porto do Rio de Janeiro são importados da China. Guindaste, para tirar o contêiner, tirar aqui, botar aqui, tudo. E de onde é que vem o dólar para isso? Nós precisamos fazer um processo de substituição de importação e isso exige domínio tecnológico. Isso não se fará pelo espontaneismo do mercado. E terceiro problema, escala. Se um mega estaleiro da China tem 50 navios de encomenda, o custo vai caindo, porque são 50 navios de uma pancada. E eu vou ter que tirar o primeiro navio da indústria naval brasileira. Então o custo para mim é mais caro, 20%, 25%, 30%. Por isso que a negada meteu a mão para roubar. Quando o Lula começou a fazer a indústria naval, não sei o que e tal, esse Sérgio Machado, esses Renan, essa turma toda, porque de fato o primeiro navio sai mais caro. Mas o segundo sai um pouquinho mais barato, o terceiro um pouquinho mais barato, até que a gente chegar no 50, sai igual com eles, porque não tem uma razão para não sair igual. Mas a partida tem uma certa ineficiência e, de novo, o mercado não aceita. Ou é o governo, em parceria com a iniciativa privada, ou não funciona. E isso nós precisamos fazer. Angra 3 é uma obviedade. O Brasil, com Belo Monte, Santo Antônio e Giral, exauriu praticamente 100% das grandes geradoras hidráulicas que o país ainda tinha por fazer. E a demanda por energia cresce sempre acima da demanda do nível de crescimento econômico. Só para vocês dizerem uma coisa, se nós conseguimos sucesso em fazer o país crescer 5%, 2 anos, vai faltar energia no Brasil. Então nós temos que partir de novo na frente, e aí Angra 3, energia nuclear, já está revisto, que é absolutamente necessário e tem que correr. Tem que correr, porque o Brasil vai faltar energia na hora que a gente crescer 5 mais 5. No terceiro ano que crescer 5 mais 5 mais 5, falta engenheiro. Só para você ver o tamanho da tragédia que essa gente produziu para o nosso país. Por fim, soberania nacional e globalização. Veja, a única coisa que está globalizada de verdade, analisando as coisas com inteligência e não com mistificação ideológica, é a informação. Nada mais é globalizado. A única coisa globalizada é a informação, de maneira que um garoto da favela do Rio de Janeiro, de Fortaleza, do fundão da África, ou do norte da China, ou da Rússia, ele tende a ter instantânea informação de um padrão de consumo maravilhoso que se pasteurizou e é igual no mundo inteiro.
E a propaganda massiva consumista obriga as novas gerações a referir ao acesso a esse padrão de consumo a sua própria expectativa de realização pessoal e de felicidade mesmo. Então o menininho da favela, ele nasce e começa a crescer com a expectativa de ter um smartphone para poder acessar o WhatsApp, para falar com as meninas. E assim é na China, e assim é na África. Só que ele não tem renda para isso. Resultado, começa venialmente a pirataria, para tentar produzir um equivalente Xing-Ling, que a turma chama, e na sequência começa o tráfico a dizer, olha, está aqui uma diária de R$100 e você vai poder consumir o que você está sonhando, sua família não dá, pelo ilusório mundo das drogas, não a não ser que ele vai morrer antes de inteirar 20 anos, 23 anos. Então, este fenômeno global, nós precisamos enfrentar com duas tarefas. A primeira é um esforço de reespiritualização da humanidade. Estou falando de religião. Nós precisamos reespiritualizar a humanidade, saber que esse padrão de consumo vai matar o planeta Terra. Que nós não podemos achar que ser feliz é acessar um bom, bonito e barato a qualquer custo, a qualquer preço. De que felicidade mesmo se alcança na poesia, na paixão, na compaixão, na solidariedade, no amor à natureza, uma série de valores, no romantismo, né? No namoro, na serenata. Não vou chegar tanto, não, mas a nossa geração era feliz, não precisava de negócio de consumo, a gente era feliz até na insurgência revolucionária, do seu ponto de vista político. Né? Isso é uma grande tarefa para os artistas, para os intelectuais, para os estetas e para os políticos que têm alguma coisa na cabeça, além da vontade de ganhar dinheiro, né? E de roubar o povo, e de prometer o que não vai fazer, ou seja, políticos que têm um compromisso real com a população. Porém, por enquanto essa tarefa de reespiritualização não funciona, nós precisamos desenvolver projetos nacionais que sejam capazes, de um lado, de atenuar as diferenças de competitividade com o mundo e, de outro lado, produzir coisas aqui com valor equivalente às coisas que a gente não podendo ou não sendo capaz de produzir, temos que importar. Percebe? Essa é a grande linha do projeto que eu estou defendendo. Porque é improvável que eu vá desenvolver um computador brasileiro, um chip brasileiro. Ok, eu compreendo isso, me choca, me constrange, mas eu aceito, por enquanto, que eu não vou ser capaz de desenvolver um chip brasileiro. Não é por uma prótese de hospital? Uma cama de hospital? Que é isso? Não é? Um fármaco com patente vencida, nem copiar eu sei. Que é isso? Então você tem todo um mapa em que você tira o país da ideia vã de financiar um padrão de consumo referido a eletroeletrônica, química fina, novos materiais, supercondutores, moderníssimo, que a gente não sabe produzir, pagando isso com a ilusão de vai pagar isso com minério de ferro bruto, petróleo bruto, milho bruto, soja bruto. Não funciona. E aí tem esses grandes complexos industriais onde o Brasil tem vantagem comparativa global. Felizmente, poucos países do mundo, o Brasil é um dos que tem vantagem comparativa global. Petróleo e gás e bioenergia, complexo industrial da saúde, complexo industrial do agronegócio, complexo industrial da defesa. O Brasil gasta 20 bilhões de reais por ano em matéria de defesa. Até os uniformes do Exército Brasileiro, uma firma chinesa ganhou a concorrência. Foi anulado, mas veja o vexame, nós chegamos no limite em que nem roupa para nossas forças armadas nós temos competitividade para produzir, porque é um governo de imbecis, de larápios, de mentirosos, de incompetentes. E essa é a grande tarefa que nós temos que fazer, devolver o Brasil a nosso destino de grandeza. Esse é o nosso destino. Não é negócio de mediocridade, nem de crise eterna como nós estamos vivendo. Eu não gostaria de me despedir agradecido, senão sem pedir uma palavrinha aqui do nosso futuro governador, se Deus quiser, Pedro Fernandes. Obrigado, presidente. Cumprimentando ao meu presidente Júlio, quero cumprimentar a todos aqui presentes, à mesa, a todos os